Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico na Praia do Suá. É muito bom ver que você está aí, porque isso demonstra o quanto você está sedento pela palavra do Senhor. E nessa quarta-feira não vai ser diferente, nós vamos aprender muito sobre a palavra do Senhor. Nós vamos ter, claro, o nosso quiz bíblico, nós vamos ter aquele game Quem Sou Eu, o novo, nós vamos meditar na palavra, é isso mesmo. Durante todas as quartas-feiras, nós vamos aprender como meditar na palavra, através de uma série de estudos bíblicos que uma querida missionária do Brasil vai dar para nós, chamada Edmeia Williams. Uma bênção, eu convido você a não se desgrudar de onde você está, porque você vai aprender muito. Então, já pegue sua Bíblia, pegue um copo com água e não se distraia. São poucos minutos, mas preciosos. Amém? Então aproveite esse culto, cante, adore e aprenda mais a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora nós vamos descobrir alguns personagens bíblicos através de algumas pistas. Convido você para o nosso game Quem Sou Eu? E o nosso primeiro personagem que vamos tentar descobrir tem as seguintes pistas. Número 1. Sou nazireu. Pista 2. Gafanhotos e mel silvestre fazem parte da minha dieta. Pista número 3. Eu sou filho de Zacarias e Isabel. Quem sou eu? É claro, com uma dieta dessas, só poderia ser João Batista. Tenho certeza que você acertou também. Vamos para o nosso segundo personagem. Sou um dos juízes de Israel. Pista 2. Eu fui enganado por uma mulher. Pista número 3. Sou tão forte que matei um leão. Quem sou eu? Bom, para ser forte desse jeito, só pode ser um. Isso mesmo, estamos falando de Sansão. Vamos então descobrir nosso último personagem desta noite. Pista de número 1. Minha irmã chama-se Diná. Eu interpretei vários sonhos. Pista de número 3. Fui lançado numa cisterna. Quem sou eu? Sim, exatamente, nós estamos falando dele mesmo. José, que foi lançado num poço pelos seus irmãos e vendido. Bom, espero que você tenha acertado todas as pistas e aprendido um pouco mais da palavra. Espero você na próxima semana com mais um game Quem Sou Eu? Tchau! Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Nosso
Quero convidar todos vocês agora a aprender mais da palavra através do nosso quiz bíblico. E durante todas as quartas-feiras deste mês de agosto, nós vamos aprender sobre a história de Jesus. Então, quero perguntar para você: quais foram os presentes que os magos do Oriente ofereceram ao menino Jesus no seu nascimento? Alternativa A: perfume, incenso e mirra. Alternativa B: ouro, prata e bronze. Ou alternativa C: ouro, incenso e mirra. Espero que você não tenha se confundido muito, mas se você prestou bem atenção e escolheu a alternativa C, parabéns, você está certo. Ouro, incenso e mirra. A segunda pergunta do nosso quiz de hoje é: depois do aviso do anjo, José e Maria fugiram com Jesus para onde? Alternativa A: para Jerusalém. Alternativa B: para o Egito. Ou alternativa C: para Belém. Após ficar sabendo que o rei Herodes iria matar todos os recém-nascidos da região, Mateus 2, de 3 a 26, relata para nós que José e Maria foi para o Egito. Então, se você escolheu a alternativa B, você acertou. E vamos então para a nossa última e terceira pergunta. Depois que Herodes morreu, quem estava reinando na Judéia? Alternativa A: Pôncio Pilatos. Alternativa B: Antipas. Ou alternativa C: Arquelau. A resposta desta pergunta está em Mateus 2. Após a morte de Herodes, um anjo apareceu a José dizendo para que ele voltasse para Israel, porque o rei Arquelau já estava reinando na Judéia. Espero que você tenha aprendido bastante sobre a vida de Jesus. Na próxima quarta nós voltamos ainda a falar sobre o nosso maior exemplo, Jesus Cristo. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 6, começando no versículo 5, onde está escrito assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Amém. Uma das primeiras coisas que nós pensamos sobre oração é: por que é que Jesus Cristo orava tanto? Jesus Cristo é seguramente o homem que mais orou nesse planeta. Por quê? Sendo ele Deus, por que será que orou tanto? Por que será que Paulo orava tanto, Pedro, João, toda essa turma? Por que será? Que coisa esquisita. E nós não precisamos.
Uma das coisas que nós prestamos atenção no texto que acabamos de ver é que Jesus não diz assim, se orares. Ele diz, quando orardes. Isso significa que ele tem certeza que seus discípulos vão orar. E ele diz que quando nós orarmos, precisamos abrir os olhos para sermos sinceros. Afinal de contas, quando falamos oração, o que será que pensamos? Eu tenho conversado com muitas pessoas a sós a respeito de orações, de oração, e eu tenho ouvido muita resposta a respeito de oração. Uma das coisas mais incríveis, quando as pessoas abrem o coração comigo, é dizerem quanto é monótono, quanto é enfadonho orar. E quando eu encontro alguém me dizendo, mas eu gosto de orar, orar é tão bom, eu amo orar, e eu fico pensando, eu devo estar muito distante dessa pessoa. Porque tem horas que para orar é muito difícil. Orar de madrugada eu tenho que andar. E quantas vezes eu chego para orar e digo, eu vou orar o quê? Eu vou dizer o quê? Eu vou fazer o quê? Não tem nada para falar, eu não quero orar, não estou com vontade, e acabou. Mas eu preciso orar. Nós não oramos porque Deus precisa da nossa oração. Nós oramos porque nós precisamos. Afinal de contas, o que é oração? Oração, você pode ter lido muitas definições sobre oração. Mas, na minha opinião, o melhor modo de você encarar a oração é pensar que a oração é a injeção do oxigênio de Deus no seu coração. Quando você vai orar, Jesus Cristo está dizendo para você não usar de repetições. E principalmente, não precisa ficar repetindo e não precisa falar muito. Quantas vezes eu vejo pessoas que vão orar, chego lá, elas dizem, Pai, assim, depois, em nome de Jesus, amém. Pá. E Deus diz, e eu não vou falar. Quando nós vamos orar, nós não temos a esperança de que Deus vai falar. Nós não vamos para lá com a expectativa. Eu vou falar, mas eu vou esperar para Deus falar comigo. Por quê? Será que o nosso Deus não fala? Será que Ele não está interessado em nós? Olha, Deus que tem boca e não fala é ídolo. O nosso Deus fala. Como você vai orar? Jesus Cristo nos deu uma pista dizendo, quando orares, ou vós orareis assim, Pai. Pai. Isso é algo que às vezes nós não entendemos. Mas a partir de Jesus, Deus é seu Pai. Como é que você se chega para o seu pai? Como é o nome do seu pai? Hein? Dirceu? Você chega para ele e diz assim, ó, seu Dirceu? É assim que você chega para ele? Pai. Pai é pai. Agora tem uma coisa. Você, por acaso, chega para o pastor Diogo e diz para ele, Pai. Não tem como. Tem uma coisa aqui dentro que impede. Não combina. É mentira. Por quê? Porque o pastor Diogo não é seu pai. Mas do momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, tem um espírito aqui dentro que lhe certifica que Deus é seu pai e você chama a Deus de pai. Essa é a primeira parte, essa é a chave para a oração. É você
olhar para Deus e dizer: o Senhor é meu Pai. Eu não presto para nada. Sou um pecador, uma porcaria, mas o Senhor é meu Pai. E o culpado disso é o Senhor. Porque o Senhor rasgou seu filho lá na cruz para que eu voltasse para o Senhor. Então, você começa a oração com reconhecimento de que Deus é seu Pai. O que aconteceu para que você pudesse chegar para Deus dizendo: Pai? Olha, não sei como aqueles discípulos, e eu creio que eu já falei isso várias vezes, viram Jesus fazer tantos e tantos prodígios e milagres. Curava enfermos, ressuscitava mortos, multiplicava pão e peixe, andou sobre o mar, pregava de uma forma tão absolutamente maravilhosa que até as crianças queriam vir para ele. Mas esses discípulos nunca disseram para ele: mestre, me ensina como é que curam um enfermo. Me ensina como é que se ressuscita um morto. Quero aprender. O Senhor é meu mestre. Não, eles disseram: ensina-nos a orar. Afinal de contas, a oração de Jesus era muito mais contundente do que todos os milagres. Foi a única coisa que os discípulos quiseram: ensina-nos a orar. Puxa vida. E Jesus Cristo disse: quando orardes, dizei Pai. Aquilo não foi algo fácil para os discípulos, porque os discípulos conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca eles viram um rei, um profeta, um sacerdote, nenhum dos patriarcas, nem Davi, que tinha um coração semelhante a Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Abraão, que era amigo de Deus. Ninguém chamou a Deus de Pai. Jesus Cristo disse: não, quando vocês orarem, vocês digam Pai. Por quê? Ninguém conhece mais a Deus do que o Filho e o Espírito. E se Jesus disse: quando orardes, dizei Pai, é porque assim Deus deseja ser chamado por nós, Pai. O que é isso? Pai tem todo um sentido de intimidade. Pai tem todo um sentido de afetividade, de proteção, de amparo, de disciplina. Pai tem um colo onde você encosta a cabeça e descansa. Pai tem um colo onde você senta. Pai tem um colo onde você descansa. Tem braços que lhe seguram, tem mãos que lhe afagam e que lhe disciplinam. Pai olha dentro dos seus olhos. Pai supre as suas necessidades. Pai está presente quando você precisa. Pai. É assim que você olha para Deus. Ele quer ser Pai. Mas Jesus disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai nosso. Mas tu entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. O grande problema é que você vai orar e você leva o mafioso, o celular. Aí você está orando, tocou, você... Você não está falando com Deus. Porque se você estivesse na presença do Bolsonaro, você tinha desligado o celular. Então você não entendeu. Você achou assim: porque Deus é meu Pai, Ele vai aceitando tudo. Não. Jesus Cristo diz: Pai nosso que estás aonde? Nos céus. A diferença é muito grande. Esse tem sido um grande problema. É que nós achamos que Deus é o meu Pai pecador daqui. Não, Ele está nos céus e o nome dele é santificado.
Essa é a grande diferença. É que não existe esta intimidadezinha pecadora que nós temos aqui, que podemos fazer qualquer coisa porque Deus engole tudo, porque Deus é Pai. Deus é Pai Santo. Quando você lê a oração de Jesus no capítulo 17 de João, você vê ele dizendo Pai Santo. A paternidade de Deus é santa. Mas como você vai fazer para que o seu tempo de oração seja um tempo frutífero e que você deseje ir para o lugar da oração e que você goste de ficar no lugar da oração? A oração tem vários aspectos. Às vezes você vai para pedir. Essa é a petição. Mas quando você vai para pedir para os outros, ou para a pátria, ou para as lideranças, aí já é intercessão, porque você se coloca entre aquelas pessoas e Deus. Mas às vezes existe a meditação da palavra. Eu creio que se você não está sentindo prazer no seu tempo de oração, é porque você não está sabendo meditar. Quando eu orava semana passada para preparar o que eu ia dizer para vocês, porque quando fala de oração, vem tanta coisa, vem tanto texto de Gênesis a Apocalipse, que eu tenho que saber como eu vou peneirar isso tudo para dar em 2 noites, que não são noites, 2 horas. É muita informação, é muita coisa. Então me veio claramente: ensina a meditar na minha palavra. Porque se você aprender a meditar na palavra, você tem prazer na oração. O que é a meditação? A meditação é uma área do seu relacionamento com Deus, é uma das disciplinas bíblicas que liga, que conecta a sua alma à palavra de Deus. Sempre lembre de uma coisa: a palavra de Deus é gerada no coração de Deus. E quando você entra nesse caminho, nessa geração, você fica com prazer na oração. Como que nós meditamos? O caso é o seguinte: você abre a Bíblia, mas quem abre a palavra para você é o Espírito. Quem abre a palavra para você é o Espírito. Quem nos deu memória foi Deus. Quem nos deu inteligência foi Deus. Quem nos deu a imaginação foi Deus. Então, para você meditar, você vai pegar o texto que está escrito e você vai deixar a sua alma voar dentro. Eu quero pegar um texto curto para nós meditarmos. Eu acho que eu vou aqui, eu creio que eu vou aqui, Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, tem uma cena boa para meditação. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi para a terra do Gadareno, ou Gadara, ou Gedara. E quando chegou lá, ele libertou aquele gadareno que vivia pelos sepulcros. Só que quando o povo das redondezas veio e viu o homem que antes só andava nu, sujo, horrível, viu o homem tomado banho, sentado, vestido em perfeita saúde física e mental, eles olharam para o homem e viram que tinha acontecido uma maravilha, a libertação. O povo não soube trabalhar com aquela situação, pediram a Jesus que fosse embora, e Jesus foi. É aí que nós vamos pegar. Aqui, a partir do versículo 21.
vocês vão ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos meditar aqui todos nós juntos. Eu não vou meditar sozinho para você. É você que vai meditar. Hoje você vai aprender a ficar diante de Deus 1 hora, 2, e não querer levantar de lá. Tá? Essa é a proposta que veio no meu coração. Ensina o meu povo, ensina meus filhos a meditar na minha palavra. Olhe bem o que está escrito a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Vamos pegar esses 4 versículos. Jesus vem da terra do Gadareno, tomou o barco. Quando chegou aqui, o que foi que aconteceu quando ele saltou do barco? Pode levantar, pastor, não tem problema, né? Pode falar, não pode? Então pode falar. O que foi que aconteceu quando Jesus saltou do barco? O que está escrito aí? Afluiu para ele uma grande multidão. Em outras palavras, lá veio o povão. O povo vem. Bota a sua mente para passear em Jesus, no momento dele, na palavra de Deus. Forma o quadro. Que horas eram? Você, quando leu isso aqui, você situou 1 hora do dia? Olha, que horas eram? Pode dizer, diga 1 hora. A Bíblia não diz, você pode criar. Você não pode deturpar a palavra de Deus, o contexto, mas você pode saber que isso se passou em alguma hora do dia. Então, qual foi a hora para você? À tarde? Está todo mundo certo que foi à tarde, que todo mundo concorda? Então, foi depois do almoço. Depois do almoço, hein? É a primeira vez que eu vou pensar nessa cena depois do almoço. Então, que horas da tarde? Hein? 1 hora da tarde? Então Jesus já estava de barriga cheia, a multidão também. Agora você formatou um horário. A 1 hora da tarde, Jesus Cristo salta do barco do outro lado. Solão pegando fogo, né? Tinha algum carro por perto? Não, naquela época não tinha carro, não tinha moto, graças a Deus. Não tinha asfalto, não tinha celular, não tinha fio elétrico passando em cima da cabeça da gente. Vamos vendo como era o chão. Barro. A multidão estava vestida como? Comece a ver. Você tem que botar a sua imaginação para criar. Quem nos deu imaginação não foi o capeta, que o capeta não tem imaginação para dar para ninguém. Foi Deus. Lembra de uma musiquinha que dizia, aqui na Bahia, quando meu menino era pequeno: a imaginação fica dentro da cabeça, com ela a gente faz o que bem quer, com ela eu olho para dentro de mim, vejo coisas lindas, vejo o que eu quiser. Ninguém lembra disso. Eu estou até com... A igreja não é geriátrica, né? Pois a imaginação, bota a sua imaginação para enriquecer o texto. Você já sabe que Jesus saiu do barco 1 hora da tarde.
solão quente, todo mundo de barriga cheia, o povo vestido como? Começa a botar aquelas roupas daquela época, começa a enfeitar o ambiente na sua mente, cria, você é filha do único Deus Criador. Não deixa esse texto seco. 1h da tarde, estava chovendo, não, solzinho, solão. Que lugar era? Beira da praia, não é? Jesus saltou do barco na beira da praia. Não era um calçadão como o da Barra, mas ali ele saltou. Bem, multidão está afluindo. 1h da tarde, vocês botaram um povo suado. Não havia desodorante. Começa a criar, porque essa é a realidade. Entra no texto. Agora deixa eu dizer para você. Você vai ter que escolher agora, dentro desse texto, 2 posições. Ou você está no meio desta população, ou você vai ser a fofoqueira da janela. Porque você pode se colocar numa situação em que você está vendo essa cena, ou você pode se colocar numa posição em que você está no meio da multidão, querendo chegar perto de Jesus. É você que escolhe. Se você hoje está como uma fofoqueira da janela, na próxima vez que você meditar aqui, você pode estar no meio da multidão. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Pode dizer isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo do ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração